meus lindões Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o sexto e último episódio, o final, né, de Young Royals, que foi ao ar na Netflix nessa segunda-feira, dia 18, e olha, será que a gente teve o final que a gente esperava? Eu vou responder aqui nesse vídeo, também vou dar um geralzão aqui na temporada, até pelo que eu acreditava que iria acontecer, algumas coisas que eu tinha comentado já no vídeo anterior, ou seja, esse vídeo vão ter spoilers, mas já adianta aqui, com certeza vai ser uma série que vai deixar saudade. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, uma coisa que eu tenho que começar falando é lógico que é do final, porque o William e Simon é sim endgame, né? A Netflix ficou aí a semana inteira esquentando, falou, será que eles são endgame? E no final deu bom demais, né? Mas eu tenho que dizer pra vocês aqui que dentro de uma temporada tão sofrida, pra mim foi bem difícil conseguir ver um final feliz. Eu acreditava sim que poderia, tanto que eu tinha até comentado sobre a possibilidade, né? Pô, por que o William, ele não quer isso pra ele, não deixa realmente pro August, que é uma coisa que ele almeja, né? Mas ao mesmo tempo, a série também tinha trazido, né, um momento ali do August falando que ele nem sabia mais se era isso que ele queria. E aqui no sexto episódio a gente já viu algumas coisas mudando, né? Que ele até ficou ofendido ali com os amigos, porque ele acha que é uma grande honra e os amigos estavam zoando, né, ali o cargo. Isso é um aspecto que eu vou retomar ali pra falar sobre a temporada anterior, mas vamos continuar aqui sobre o Will e o Simon. Eu acho que foi um final muito coerente e que os fãs queriam muito, né? Não só pela torcida aí com o casal, mas porque seria muito injusto a série terminar de qualquer outra forma. Gente, pra vocês terem noção, eu até achei que aquela briga que o William teve com a mãe ia fazer com que ela morresse, e aí ele ia ser obrigado a assumir o trono e tudo mais. Eu só acho que foi um pouco rápido, tá? A forma ali que conversou, porque era nítido que ele não tava muito feliz. Tá certo que, assim, antes, na temporada, né, como um todo, foi trabalhado muito o aspecto dele ter se pronunciado, dele ter assumido publicamente que ele tava ali com o Simon, sim, que era ele sim na sextape. Então, muito do drama dele com a mãe foi relacionado ali com o Simon. Tanto que quando ele fala que ele não quer ser rei de forma alguma, a mãe até pergunta se tinha a ver com o Simon. O Simon também pergunta se ele desistiu por ele e ele fala, não, foi por mim. E pra mim isso é extremamente condizente com o personagem, porque se a gente retorna ali na primeira temporada, a gente vai ver o William desde o início externalizando que não era algo que ele queria, que ele tava muito confortável, inclusive com que o irmão fosse assumir, só que a morte do irmão, né, veio ali de sopetão. Então eu achei muito condizente tanto o William terminar ali com o Simon, ficar com ele no final, mas também dele não querer a coroa dentro de uma série que tava tendenciando com que ele fosse aceitar e que inclusive, né, conflitou muito ali no relacionamento dele. E eu gostei muito que o Simon, ele falou de forma muito separada, né, que o problema não era eles, não era o que ele sentia ali por ele, mas sim o que a monarquia representava. Então eles terem inserido aqui na quinta temporada esse contexto político, que eu já tinha falado que era extremamente importante, fez muito mais sentido e é muito condizente com o próprio sentimento do Simon ali com o William. A única coisa é que eu senti que faltou talvez um extra ali pro Simon, tipo, de repente ele lançar a carreira dele ali nas redes sociais, se tornar influencer, né? A música retomou, né? Ele falou que tinha finalizado ali a música e a gente vê o William ouvindo, mas ao mesmo tempo, assim, também é compreensível, porque a gente vê, né, que muito da história deles é sobre eles serem jovens, felizes com suas escolhas e felizes entre eles, e não só eles, né, a Sarah e a Felícia. Eu acho que a resolução da amizade delas também representa muito isso, porque no final das contas não é só sobre o relacionamento amoroso, mas sim sobre quem é importante na sua vida. Então, quando a gente, inclusive, tem a resolução ali da Sarah com o August, e eu achei isso sensacional, tá? Ela fala que ele não gostava dela especificamente, mas ele gostava da versão que ele era com ela. E eu achei isso muito perspicaz da série, porque até os 5 episódios, eu inclusive tava torcendo ali por eles, mas eu consigo compreender, faz muito sentido essa finalização que a série quis dar ali pra eles. Muitos de vocês tinham até comentado no vídeo, né, sobre os 5 primeiros episódios, que seria muito louco, né, o William e o Simon terminarem, de fato, né, a série encerrar com eles separados, e o August e a Sarah ali juntos, porque era como tava se caminhando. O arco do August
August eu achei muito importante no sentido de resolução, da gente ter uma compreensão do porquê que ele fez. A própria Sarah, né, também dela ter a compreensão do que era importante pra ela e por isso chegar nessa finalização. A única coisa que eu vou ser muito sincera, assim, eu não gostei que eles acabaram demonizando o Eric. E de novo, eu consigo compreender, porque eu acho que a série, ela trouxe personagens muito humanos ao longo dessas 3 temporadas. Então a gente gostou desses personagens, vendo seus defeitos, as suas qualidades. Então a gente tinha muita clareza nisso. E o Eric, ele realmente era um personagem que, apesar de ser um personagem só falado, porque ele inicia, né, a primeira temporada morto, eu entendo que foi uma forma talvez de trazer um peso, né, quanto à decisão do próprio William, né, aqui pro final, de trazer que nem todo mundo tem ali uma perfeição, mas como eu tinha falado na minha review anterior, né, dos 5 primeiros episódios, que eu gostava de como eles construíram a relação do William e do irmão, que vinha, né, em momentos assim, dele sendo o único que compreendia o William por inteiro, ainda mais você pensar, né, num trote no contexto que eles trouxeram, que é um trote bem homofóbico. O August até fala, tinha outras pessoas também, não foi só o Eric. E eu preciso até dizer, quando o August contou, eu pelo menos não tinha compreendido naquele momento que ele tinha sido uma das pessoas que recebeu o trote. Mas aqui, nesse último episódio, foi revelado, né, então a gente vê que ele também ali teve um sofrimento, né, meio que o bullying que a gente via do August no William era talvez algo que o Eric cometia ali com o August, então ele sempre tava ali de segunda opção, né, acho que a série conseguiu explorar isso em alguns momentos, mas talvez ter deixado mais explícito, sabe, então pra mim foi muito plausível essa finalização que a série trouxe e devo dizer aqui também, hein, eu tinha comentado no meu vídeo que as amigas ali da Felicity tinham meio que ficado de lado e aqui a gente vê, né, que ela vê ali as duas, então até que a série acabou trazendo um pouquinho mais de contexto pra essa relação das meninas, mas ainda assim eu lembro de ter terminado a segunda temporada com a expectativa de ter visto um pouco mais, até pra talvez ser um apoio pra essa construção da relação do William e do Simon, que aqui nessa terceira temporada foi um pouco mais trágica. Mas verdade seja dita também, eu senti com essa terceira temporada que não era pra série finalizar exatamente nessa temporada. Pra mim pareceu que eles quiseram meio que juntar 2 temporadas em uma. Esse 6º episódio, ele consegue me trazer um exemplo bem certeiro pra explicar um pouquinho o que eu quero dizer. Eu senti que algumas cenas, elas ficaram um pouco corridas, no corte mesmo, apesar delas serem compreensíveis. Então, por exemplo, primeiro a gente vê, né, o Simon falando que ele não queria ir pra escola, porque ele não queria lidar com o William, que ia ser meio estranho, e aí rola todo o lance da escola, de fato, ser fechada, que eu, inclusive, achava que ia ser a última coisa que iria acontecer, que essa escola não ia ser fechada, apesar dos pesares, né, de tudo que aconteceu lá, mas tanto que o Simon, ele fica sabendo depois, aí ele aparece na escola, ele vê o William, né, eles conversam ali, aí depois ele aparece de novo com os amigos, e depois ele tá ali na festa e tudo mais. Como eu falei, apesar de ser narrativamente compreensível o que aconteceu, dá pra ver que a série, ela perdeu momentos que ela poderia trazer um pouquinho mais de contexto pra ganchar essas situações, até mesmo com essa relação do August, né, dele mesmo falar assim, eu nem sei se quero mais, e aí no último episódio a gente vê ele falando, seria uma honra enorme, apesar de ser algo que sempre esteve introduzido ali no personagem. Por outro lado, poderia ser só algo que eles poderiam ter tirado ali nos 5 episódios, né, dele questionar se ele ainda queria isso ou não, ainda mais da forma que iniciou a temporada, né, com o responsável, que pareceu até que tava não forçando uma situação, mas não parecia mais algo que o August queria, sabe? Mas eu falo isso com sensações que eu tive de vários arcos aqui, que talvez eles teriam trabalhado mais, ou ter feito idas e vindas de forma mais trabalhada. Mas assim, de novo, não é nada que me atrapalhou na compreensão da história que está sendo contada nessa terceira temporada. Eu realmente só tive a sensação de que era para ela ser uma história mais longa, ou talvez eles terem juntado 2 temporadas e eles fizeram assim pra ter essa finalização, porque não sei se a série seria cancelada e não teria final, então melhor garantir dessa forma. Mas assim, gente, com um final completamente satisfatório. Era o final que os fãs queriam, era o final que o Simon e o William merecia, e também, né, traz todo um contexto aí de o que é importante pra gente. Eu achei até interessante, eu quase esqueci de falar, né?
o pai da Sarah, ele deixou o carro lá pra ela porque ele sabia da importância do carro, que ela podia viajar o mundo e ter as experiências dela, né? Que foi uma forma dele compreender os erros dele, mas ainda assim tá ali presente. Eu honestamente queria que ele tivesse uma finalização, talvez ele ir pra uma rehab, ele compreender que ele tem um problema, sabe? É por isso que eu falo dessa narrativa um pouquinho corrida em alguns aspectos, mas também, de novo, ele é um personagem bem secundário. Então é lógico que a série ela vai focar muito mais nos adolescentes. Os pais, eles tiveram uma importância muito grande aqui nessa temporada. Eu falei do episódio dos pais que eu achei um dos melhores da temporada. A gente viu muito da relação do próprio William com a mãe, né? Mas, de fato, a história é focada, centralizada ali na escola, naqueles alunos, e principalmente no William e no Simon, e isso foi extremamente satisfatório, como eu venho falando aqui ao longo do vídeo. Com certeza, Young Royals é uma série que vai deixar muita saudade. Eu, por mim, assistiria mais temporadas. Eu sou apaixonada por esses personagens. Eu acho que são personagens muito verdadeiros e contam uma história fofinha, mesmo nos momentos muito difíceis. A gente sofre junto com eles. Então, com certeza, essa é uma série que vai fazer muita falta. Mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram do final? Achou satisfatório? Concorda com algumas coisas que eu falei com relação à narrativa corrida? Concorda de jeito nenhum? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!